No vídeo de hoje, eu irei responder a todas as perguntas definitivamente sobre fibromialgia e eu queria que você, antes disso, se inscrevesse no meu canal, ativasse as notificações, esse sininho que tem aí, para receber notificações de conteúdo novo quando forem postados aqui no canal. Qual é a causa da fibromialgia? A fibromialgia, primeiro que não é uma doença, é considerada uma síndrome e ela não tem uma causa só. São múltiplas causas, várias causas que se associam e para cada paciente uma causa conta mais do que a outra. Podem ser derivadas de questões endocrinológicas, questões inflamatórias, questões psiquiátricas, questões inclusive de mau condicionamento muscular ou de preparo inadequado muscular. O importante é, a fibromialgia não tem uma causa só e por não ter uma causa só, torna-se ainda mais difícil o tratamento, porque a gente precisa individualizar para aquela pessoa o que é que conta mais para ela desenvolver fibromialgia. É possível prevenir a fibromialgia? Prevenir o desenvolvimento da fibromialgia é muito pouco provável. O que a gente trabalha é o conceito de não piorar ou não cronificar o quadro de sensibilização central endocrônica, que é a característica da fibromialgia. Portanto, quando um paciente começa a ter um quadro de dor difusa, crônica, generalizada, se ele tratar de forma adequada, principalmente do ponto de vista multidisciplinar, lá no início, a cronificação vai diminuir e a chance dele obter uma melhor resposta terapêutica depois vai ser muito maior. A fibromialgia pode ser diagnosticada por exames laboratoriais? Essa é uma pergunta extremamente frequente no consultório, no dia a dia. Aliás, todas as doenças merecem ter esse tipo de entendimento. Nem todas as doenças têm um exame que diz que aquela pessoa está ou não está com a doença. É um conjunto de sinais e sintomas associado aos exames que diz se aquela pessoa tem ou não tem aquela doença. Na fibromialgia, uma síndrome, a gente usa os exames laboratoriais, os exames de imagem, portanto os exames complementares, para diagnóstico diferencial. Aquilo que não é fibromialgia e possa estar contribuindo para o quadro de crônica é o objeto dos exames que nós solicitamos na etapa do diagnóstico da fibromialgia. Qual a relação entre fibromialgia e distúrbios de sono? A fibromialgia é uma doença em que, na sua base, existe uma modulação de algumas substâncias químicas que participam de vários processos no sistema nervoso, quer seja ansiedade, quer seja depressão, e também essas substâncias impactam na quantidade e na qualidade do sono. Não à toa, o paciente com fibromialgia, em geral, 70%, 80% tem o famoso sono não restaurador. Significa que dorme, às vezes até uma quantidade de horas suficiente, mas acorda cansado. Sim, a fibromialgia, principalmente quando descompensada, piora a qualidade do sono e o sono inadequado é um fator principal, preponderante, para pior ou não controle da fibromialgia. Quais são os tratamentos mais eficazes para a fibromialgia? Em primeiro lugar, fibromialgia é o protótipo da doença que só melhora se houver um tratamento multidisciplinar. Não existe solução mágica ou medicamentosa para resolver fibromialgia. Fibromialgia e todas as dores crônicas, que a gente chama de sensibilização central, enxaqueca, dor pélvica crônica, dismenorreia, que é a dor na menstruação, aquela gastrite nervosa ou dispepsia funcional, todas elas têm só uma saída: tratamento multidisciplinar. Na fibromialgia, portanto, é tão importante acertar no remédio, fazer atividade física equilibrada, fazer psicoterapia e uma alimentação saudável, eliminando alimentos que possam contribuir para um processo de inflamação e dor. A fibromialgia é uma doença que afeta apenas mulheres? Nós temos aqui uma questão estratégica do ponto de vista epidemiológico. Até hoje, de acordo com os critérios que são utilizados para classificar e diagnosticar a fibromialgia, é sim mais prevalente no sexo ou gênero feminino. A gente ainda tem uma proporção de cada 10 pacientes, 7 serem do gênero feminino e 3 do gênero masculino. Mas isso tem tendido a mudar ao longo do tempo, porque quanto mais vai se escapando do conceito de que fibromialgia é exclusivamente dor, envolve outras questões como fadiga, como enxaqueca, como alterações cognitivas, mais pessoas do sexo masculino, do gênero masculino, estão sendo diagnosticadas. Então, hoje, sim, ainda há uma preponderância do sexo feminino, mas de maneira nenhuma é exclusividade do gênero feminino. A fibromialgia, finalmente, tem cura? Essa é a pergunta que mais é feita pelos meus pacientes no consultório. Fibromialgia é uma doença incurável, mas cronicidade não é igual à gravidade. Toda patologia ou doença crônica, ela no fim é incurável, mas o objetivo principal é o controle dos sintomas e a mudança do prognóstico da doença. Uma doença que é incurável, mas que você controla bem os sintomas, melhora a qualidade de vida, certamente esse paciente viverá uma vida como qualquer outra pessoa que não tenha a doença.
Fibromialgia não tem cura, mas com o tratamento adequado tem um excelente controle e isso também pode ser considerado uma cura. Fibromialgia é hereditária? A fibromialgia, assim como as outras dores crônicas por sensibilização central, elas têm um componente muito importante genético, não podemos falar hereditário, não é obrigatório que venha da mãe, do pai, dos parentes de primeiro grau, mas sim tem um componente importante genético. A pessoa sente dor a partir de alguns componentes genéticos, mas tem igual importância a influência dos fatores do meio. A falta de atividade física, por exemplo, ou os gatilhos emocionais são tão importantes para o desencadear de uma fibromialgia do que uma pessoa que eventualmente tem uma predisposição genética ainda em estudo para desenvolver fibromialgia. A fibromialgia pode provocar depressão e ansiedade? Não. A fibromialgia ela é piorada pela depressão e pela ansiedade. Depressão e ansiedade são fatores de mau prognóstico para o controle da fibromialgia. A depressão e a ansiedade, que são doenças, na verdade não são doenças, são espectros da ansiedade e espectro da depressão, contribuem para que a pessoa tenha mais crise de fibromialgia, as crises sejam mais intensas e é possível que os tratamentos tenham que ser muito mais intensos, porque a coassociação entre as doenças, a comorbidade entre elas, torna sim o tratamento da fibromialgia muito mais difícil. Qual a diferença entre fibromialgia e síndrome da fadiga crônica? Eu entendo que, na verdade, nós precisamos separar. Existe fadiga crônica em pacientes com fibromialgia, mas fadiga crônica é uma doença. Ela é rotulada como uma doença ou síndrome igualzinho à fibromialgia, igual à depressão, igual à hipertensão, igual à diabetes. A fadiga crônica é uma coisa muito prevalente em, por exemplo, pacientes com ansiedade e depressão. Cerca de 60% a 70% dos pacientes com fibromialgia têm uma fadiga, que é aquele cansaço exagerado, aquela indisposição desproporcional que faz com que a pessoa não tenha disposição para absolutamente nada e isso pode impactar, inclusive, no resultado do tratamento da fibromialgia. Muita gente não tem dor, mas tem muito mais fadiga como uma causa importante da sua fibromialgia. Existem tipos diferentes de insônia na fibromialgia? E exatamente é isso que acontece na prática. A maioria dos pacientes tem distúrbio de sono, mas alguns têm um tipo de insônia, que é aquela dificuldade em começar a dormir, que é chamada insônia inicial, e tem uma outra parte dos pacientes que tem a dificuldade em manter o sono. Tem muito despertar, quando desperta não aprofunda, e essa insônia de manutenção é uma das principais causas do famoso sono não restaurador. Então sim, quem tem fibromialgia obrigatoriamente tem que dormir bem e às vezes para dormir bem precisam intervenções, a maioria das vezes farmacológicas ou também não farmacológicas para melhorar a sua qualidade do sono e isso vai impactar na melhora da fibromialgia. Se você teve alguma pergunta que não foi respondida aqui, deixe aqui nos comentários que certamente eu vou responder num outro vídeo. Eu quero que você curta, compartilhe com outras pessoas, faça com que outras pessoas possam também fazer perguntas para que nós possamos compartilhar o conteúdo aqui.